Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Uma vez mais, a nossa acolhida fraterna, amiga, a todos presentes aqui na Basílica Histórica nesta terça-feira, e a você, querido irmão, que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação. Formamos assim a grande igreja, o grande povo de Deus que se reúne para juntos celebrarmos a nossa fé, celebrarmos este que é o maior mistério, Jesus que se entrega ao Pai pela nossa salvação, e a sua entrega, o seu sacrifício, se torna presente em cada Santa Missa. Cada vez que nos reunimos em seu nome, para fazermos memória deste gesto de amor, nosso Senhor se faz presente e uma vez mais renova, torna presente este sacrifício de amor por cada um de nós. Aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, lugar muito caro e muito especial, onde nós nos reunimos para, com Maria, nos aproximarmos de Jesus. Nós ouvimos a primeira leitura do livro dos Reis, o relato da dedicação do templo de Salomão. Sabemos que Davi teve a intenção de edificar um templo para Deus. Deus não o permitiu, mas sim disse que um dos seus descendentes iria completar esta empreitada. Salomão então constrói um grande templo para Deus, o famoso Templo de Salomão. Ontem na primeira leitura nós ouvimos o translado da Arca da Aliança, que até então ficava em uma tenda, para este templo, esta nova edificação que Salomão havia feito para a honra de Deus. A Arca da Aliança, que era o objeto mais sagrado para o povo, um baú revestido de ouro, onde estava contida a tábua dos 10 mandamentos, e aonde a própria presença de Deus repousava. Diante da arca, venerando aquele objeto, o povo tinha contato com Deus. Tão sagrado era este objeto que apenas o sumo sacerdote podia ter contato com ele uma vez por ano, no lugar chamado o Santo dos Santos. Na leitura de hoje, vemos esta bela oração de Salomão, quando consagra aquele templo a Deus. Consagrar quer dizer reservar algo para Deus. Nós também, nós cristãos, temos essa bonita tradição de dedicar as nossas igrejas. O que significa isso? Que nós estamos consagrando a Deus aquele espaço e dizendo que neste lugar apenas o culto a Deus será realizado. Este espaço se torna, portanto, um lugar sagrado, um lugar exclusivo para o culto a Deus. Nenhuma outra finalidade, então, é destinado a esse espaço, porque ele é sagrado. Salomão também, ao dedicar este espaço, consagra-o a Deus e pede que a própria presença de Deus habite naquele lugar e que todas as pessoas que frequentarem, que ali rezarem, sejam atendidos por Deus. Por isso nós temos tanto amor às nossas igrejas. É claro que a igreja, muito mais do que um prédio, somos nós, o povo de Deus congregado em seu nome. Mas nós também temos esses edifícios que nos ajudam a nos conectar com Deus, nos ajudam a rezar melhor, nos ajudam a vivenciar melhor a nossa fé. Por isso, nós sempre transformamos esses espaços em, de fato, um espaço onde nós podemos nos encontrar com o Senhor. A igreja é, portanto, o povo reunido, mas também as edificações que são erguidas para a glória de Deus e para que nós possamos nos encontrar com Ele, aonde, com certeza, também habita a presença do Senhor. E Salomão faz uma pergunta bastante curiosa, mas muito bonita. Ele, nesta oração, diz a Deus: mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? A gente sempre diz, né, que a igreja é a casa de Deus. Quando vamos à igreja, vamos para a casa do Senhor. Essa é a pergunta de Salomão. Será que Deus pode morar sobre a terra? De fato, a presença de Deus inunda toda a humanidade. Deus não está restrito a um lugar, a um espaço.
Mas nós podemos repetir afirmativamente: sim, Deus mora sobre a terra. E de que modo nós podemos confirmar isso? Porque nós temos nas nossas igrejas a presença real do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento. Ele realmente mora nas nossas igrejas, no tabernáculo. Por isso podemos dizer com toda certeza: sim, Deus mora sobre a terra. Ele que o céu não pode conter a sua grandeza, Ele que criou tudo com a força da sua palavra, por amor de nós, quis ficar tão perto de nós e morar no nosso meio. O povo de Israel, já no deserto, ao ter a presença de Deus em seu meio no tabernáculo, dizia: que outro povo tem um Deus tão perto de si como nós o temos? Nós podemos também dizer com toda certeza: o nosso Deus mora no meio de nós. O nosso Deus habita no seu templo. A igreja é, portanto, a casa de Deus, porque ali está a sua habitação. Mas cada um de nós, pela graça do batismo, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando também no nosso coração. Cada vez que comungamos, Jesus vem habitar no nosso coração e nós também nos tornamos templos de Deus. Que maravilha, irmãos e irmãs, é saber que Deus não está apenas no céu, não está apenas no sacrário, mas Ele está também dentro de mim, cada vez que estou na graça, unido a Ele. Aí na habitação da Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade mora no meu coração, mora na minha alma pela graça. Quando eu comungo, eu me transformo num sacrário, num templo dedicado a Deus. Por isso a minha vida deve ser também uma vida agradável a Deus. E esse é sempre o nosso esforço, correspondermos a esta grande graça que Deus nos concede, sermos sua morada. Nós somos morada de Deus e devemos olhar para o nosso irmão também desta forma. Por isso, todo o amor, todo o respeito, toda a dedicação ao nosso próximo é por reconhecer nele também um filho de Deus, alguém no qual Deus habita. E isso faz toda a diferença. No Evangelho, Nosso Senhor então nos ensina a nossa correta relação para com este Deus que habita no nosso meio e habita dentro de nós. Nosso Senhor censura os fariseus pela sua hipocrisia. Estavam muito preocupados com os gestos exteriores. Os discípulos lavam ou não lavam as mãos, cumprem esta e não cumprem aquela regra, mas não se preocupavam com o verdadeiro culto que se presta a Deus, que deve brotar do nosso coração. É verdade que as nossas ações também são importantes. Eu lembro de uma frase de Santo Afonso que dizia assim: apenas Deus conhece o nosso interior. As pessoas, elas veem as nossas ações e elas podem ou se edificar com elas ou se escandalizar com elas. Por isso nós devemos sim cuidar do modo como nós agimos, nos comportamos, mas todas as nossas ações exteriores devem brotar do nosso interior, de um coração convertido, de um coração que ama a Deus, de um coração que busca o bem do próximo, para que não seja apenas gestos externos e por dentro está tudo errado. Tem aquela frase famosa, que o pessoal gosta de dizer: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Isso é a hipocrisia, quando as nossas atitudes exteriores não estão de acordo com o que está no nosso coração. É isso que Jesus está censurando. Olha, vocês estão muito preocupados com o exterior, mas não olha para o coração, não busca ser bom, não busca que o bem que nós fazemos e o que nós manifestamos no nosso exterior seja um reflexo do que trazemos dentro de nós. Por isso que a presença da Santíssima Trindade em nós, por isso nós que recebemos Jesus na Eucaristia, devemos também, transformados no interior, manifestar exteriormente aquilo que trazemos em nós. É deste modo que as pessoas vão conhecer a Jesus através da minha vida. É São Francisco de Assis que disse que talvez a sua vida seja o único evangelho que alguém vai ler. Por isso que cuidado não tenho que ter com o modo como eu vivo,
para que a minha vida não escandalize, mas edifique, não afaste de Deus, mas aproxime, mas que isso brote da minha relação com o Senhor, que está dentro de mim, da minha relação com Ele, que eu recebo no Santíssimo Sacramento e adoro no tabernáculo. Hoje celebramos também a memória de Santa Escolástica, esta santa irmã do grande patriarca do Ocidente, São Bento, grande São Bento, fundador do ramo beneditino da vida monástica. Santa Escolástica, uma mulher que se consagrou a Deus, fundou diversos mosteiros pela Europa e depois esses mosteiros se espalharam pelo mundo para viverem da oração e da contemplação do mistério de Deus. Até hoje, uma ordem muito grande, os beneditinos e as monjas beneditinas, que vivem rezando, contemplando o mistério de Deus, trabalhando também pela cultura, porque São Bento foi um grande incentivador da cultura no Ocidente, que eles intercedam por nós, para que nós também sejamos homens e mulheres de oração, que buscamos contemplar este Deus que nos habita, que busquemos amar este Deus que está em nosso ser, que busquemos também reconhecer esta presença santíssima de Deus no nosso irmão e também em cada templo, em cada igreja onde está o Santíssimo Sacramento. Por isso, o nosso costume tão bonito de sempre que passamos diante de uma igreja, nós fazemos o sinal da cruz, reconhecendo naquela igreja está a presença de Deus. Deus habita sobre a terra, Ele está no sacrário. Por isso, quando você passar por uma igreja, ver que a porta está aberta, não deixe de passar ali, fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, o seu momento de oração, não deixe de visitar Jesus. Cada templo é também a morada de Deus, mas sobretudo, reconhecer este Deus que está no céu, que está no tabernáculo, mora na minha alma pela graça. Que Nossa Senhora interceda por nós, nos ajude sempre a vivermos consciente desta presença e a vivermos coerentemente com aquilo que cremos. Amém. Amém.